É um prazer, né, vir falar sobre um tema que eu creio que seja, assim, ele traz, né, muitas questões dessa perspectiva reflexiva, dessa ideia de pensar esse papel da escola, né, quando a gente fala desse projeto político-pedagógico, nós estamos falando de um potencial de vivência, de um potencial de transformação, né? O projeto político-pedagógico, ele é uma vivência, né? Talvez um grande dossiê aí das questões que a gente tem que desenvolver nas nossas organizações educativas. Eu trouxe um itinerário só para situar um pouco, né, de onde é que eu vou me pautar. Eu vou me pautar em 3 pontos, né, na ideia mesmo de projeto político-pedagógico, de como é que a gente compõe esse processo, essa cidadania como resultado da formação educativa e o papel dos agentes educacionais na construção educativa. Não só, né, esse docente, não só esse professor, mas hoje a ideia de que o projeto político-pedagógico ele tem que ser a várias mãos, né? Bom, eu sou fruto, né, de um órgão, de uma instituição estadual de educação, trabalhei por um bom tempo na Secretaria Estadual de Educação aqui, né, na Superintendência Regional, né, aqui de Varginha, e eu vivenciei muito isso, né, essa construção, desde quando a gente começou a trabalhar essas ideias ali em meados de 2005, um pouquinho antes, 2003, a gente começou a falar muito, né, dessa proposta, e de lá para cá, várias coisas a gente foi vivenciando. Então, a ideia de que quem fala com vocês aqui é alguém que está por dentro desse processo. Como o Antônio Nova fala, né, é importante conhecer por dentro, né? Então, um processo ali por dentro também. É claro que muitas boas práticas, muito boas questões, né, positivas com relação a esse processo, mas também algumas outras considerações não tão interessantes, né, para um processo do que seja esse ideal, talvez o ideal, né, de uma organização, de um projeto, né? Na verdade, é um projeto estratégico que nós temos dentro das nossas instituições. Já trabalhei como na inspeção, e na inspeção a gente acaba se deparando muito com uma realidade que é aquele projeto em que as pessoas pedem para que alguém possa construí-lo, né? E fico pensando agora nesse momento de pandemia, né? Aquele projeto que eu pedi para que alguém pudesse dar uma olhada, que pudesse fazer essa construção da organização, em que as mãos, né, em que a corporeidade das pessoas, em que a intencionalidade das pessoas lá não estavam, como é que a gente vai pensar e vai refletir? Bom, eu parto um pouco dessa crítica. A minha fala, ela vai ser uma fala totalmente construída, né, em cima desse propósito crítico das questões que a gente pensa sobre a organização educativa, né? Então, esse é o meu referencial. E quando a gente pensa em projeto político e pedagógico, nós temos 3 ações extremamente importantes que a escola, o professor, a família, né? Hoje nós estamos, talvez seja um momento tão interessante nessa vivência que eu tenho também ainda, né, nessa proximidade com a escola, uma coisa que eu observo, uma realidade que eu observo é que a escola hoje, ela teve talvez aí a oportunidade de se aproximar um pouco mais da família. Sim ou não, mas algumas realidades, sim, né? Em uma boa quantidade de realidades, até mesmo quando a família tem que ir buscar os PETs, né, que são aquelas propostas, né, de estudo que a criança tem, que a criança, o jovem, né, ele precisa de realizar, um momento de contato. Talvez as grandes dificuldades que a gente tem hoje, quando a gente pensa num país como o nosso, né, as desigualdades estão acentuadas, e aí essas desigualdades elas ficaram muito claras, né? Talvez algumas pessoas sentiam ela de uma forma um pouco distante, agora a gente sente muito perto, né? A pandemia, ela trouxe para nós, na verdade, ela revelou, né? Eu creio que ela tenha trago para nós um revelamento, né? Uma forma de revelar algumas coisas que algumas pessoas, às vezes, não tinham tanta noção assim de que acontecia. Então, essa desigualdade social com a qual nós convivemos, ela ficou escancarada, né? Então, esse escancarar dessa desigualdade aconteceu. E aí, nesse mesmo processo, quando a gente pensa, né, num projeto, né, num PPP escolar,
que possa pensar e possa transformar a realidade, né, das pessoas que lá estão, ele exige, né, das pessoas uma responsabilidade, uma intencionalidade ao se organizar. Então, quando a gente pensa em projeto, eu penso em planejamento, eu penso, né, a escola, acho que ela tem que, ela tem que ter essa realidade muito clara de que é um lançar-se, né, adiante numa intenção futura a partir de uma realidade. Muitas vezes, né, e devido a vários fatores, eu vou talvez trazer um pouco mais desses fatores à medida que eu for conversando com vocês, com relação a esse não entendimento do que seja esse projeto, como se lançar no futuro para a gente poder pensar a realidade que tem agora, mas eu tenho que pensar lá na frente o que eu quero. E ele sempre é um plano, é um conjunto de planos, é um conjunto de material em que eu vou me organizando e vou sistematizando, né? Então, a educação, ela tem como princípio essa ideia do sistematizar. Então, esse projeto, na verdade, né, quando eu penso nesse projeto, eu penso o seguinte: por que ele é criado? Para que ele é criado? Né? Qual é a intencionalidade que eu tenho ao criar esse projeto dentro das minhas instituições, quer dizer, dentro da minha instituição escolar? Então, isso é uma questão que, quando a gente pensa, né, nesse pós-pandemia, quando a gente pensa numa tragédia com a qual nós estamos vivenciando, eu preciso cada vez mais pensar. Tem um detalhe que é muito necessário quando eu vou fazer esse meu projeto, quando eu vou repensar esse meu projeto, e como eu, como docente, eu como família, eu como, na verdade, como comunidade escolar, o que eu preciso de compreender eu tenho uma sistematização que ocorreu, que já ocorria, e que eu preciso acudi-la. Alguns pensadores da educação têm colocado para nós uma realidade que nesses praticamente 2 anos, né, que nós estamos aí envoltos com essa tragédia que nós estamos convivendo, que nós teremos de 10, né, de 10 a mais anos para a gente poder acudir a essa perda que nós tivemos por esse instante. E uma questão muito importante, e aí eu vou relembrar, para quem é da educação de mais tempo, talvez vai se lembrar desse material, e a gente acaba que muitos profissionais da educação ainda usam aqui no Brasil, né, que é o SEALI, que é um projeto, na verdade, de alfabetização. Ele tem toda uma rotina, ele tem toda uma organização de como é que eu tenho que pensar essa proposta. E esse SEALI, ele traz para nós uma questão muito importante, que é o processo do diagnóstico. Acho que o que mais nós vamos ter que fazer nessa primeira parte, nesse primeiro pensar, esse reprojetar, né, o que já estava em andamento, ou projetar, né, e planejar o que a gente precisa de pensar, é a questão de um diagnóstico. Eu preciso, com muita clareza, pensar quem são essas pessoas que ali estão, como é que elas ficaram, e eu não posso pensar só no meu aluno, eu tenho que pensar na escola como um todo. A família está afetada, o profissional, né, como um todo da educação, ele está afetado. Então, eu, nesse meu planejamento, nessa minha proposta, como uma questão até mesmo de corresponsabilidade com as questões organizativas do mundo que está à minha volta, eu preciso de pensar e eu preciso de diagnosticar. Que situação é essa que eu tenho ali? E aí eu vou, para quem não conhece, eu vou convidar, né? É um material que, na verdade, ele já foi muito utilizado, e eu sei que algumas pessoas ainda utilizam, né? Ele fez parte de um período, né, histórico da nossa organização pedagógica das escolas, mas o SEALI é um material que vale a pena a gente dar lá uma repensada, até mesmo quando a gente pensa em projeto. Né? Ele é político porque ele traz uma questão de considerar essa escola como uma formação cidadã, e aí talvez seja uma das questões principais e primordiais quando a gente pensa nessa questão dessa formação do cidadão. Né? Então, esse cidadão que nós formamos, quando a gente pensa nessa proposta, né, mais humanística da formação, nós estamos vivenciando essa formação humanística, ela se tornou, né, um pano de fundo para as nossas organizações, e a gente precisa de pensar que cidadão que é esse, né? Que cidadão que é esse que está lá. E talvez, quando a gente fala que nós trouxemos, né, escancaramos um problema social que nós temos no nosso país, né, que é um problema crítico, né, que é essa questão das nossas periferias, que é a questão das pessoas que estão sempre à margem, né, os margeados, né, na questão da formação, isso se acentuou.
né? Então, esse margeado, ele é muito necessário. E aí, nós temos dois pontos, né? Quando a gente fala de processo político, nós temos um ponto que a gente não perdeu dele ainda, que é a educação para todos, que em 1990 ela pautou, né, ali na Unesco, toda a nossa organização de pensar a educação. Então, de 90 para cá, a gente pensou, né, uma proposta mais organizativa disso. Então, educação para todos, o problema é que a gente trouxe a todos para a educação, e a gente vem tentando fazer isso com o nosso Plano Nacional de Educação, porém, né, a qualidade ainda é uma questão muito precária, né? E, recentemente, agora, em final de 2020, nós estamos com aquele novo slogan, né, que sai ali da Unesco, com várias outras considerações, que é não deixe ninguém para trás, dois pontos, inclusão, participação e cooperação. Então, esse novo slogan, ele precisa ser pensado quando a gente pensa nesse processo político. Então, todos na educação, né, educação para todos, né, e não deixe ninguém para trás, são dois slogans que fazem totalmente, assim, hoje faz parte, né, das nossas vivências. E aí, quando a gente pensa nessa questão política, eu estou pensando na questão da transformação. Paulo Freire, Gramsci, nossa, aí a gente vai pegar muitos outros autores, né, da nossa organização educacional, que a gente bebe dentro dessas propostas, eles vão falar dessa escola como um espaço político que é o espaço de transformação. É um espaço o tempo todo, considerando essas questões, né, dialéticas, essas questões organizativas mesmo, desse social que nós temos, né, desse processo social que nós temos, e a gente precisa ter consciência disso, né? E são pessoas, né, são cidadãos que vão, de forma consciente e responsável, atuar nessa coletividade social que nós temos, né, nesse rumo social que nós temos. E aí eu preciso de me preocupar com as pessoas com as quais eu estou formando, com as pessoas com as quais eu estou me organizando para trabalhar com elas. E aí a gente vem com a ideia do pedagógico. O pedagógico, quando a gente põe ele não fica abaixo, não fica acima, mas ele tem toda a importância, né, como projeto, como político, e a gente trabalha com a ideia da pedagógica. O pedagógico, nós estamos trabalhando com as questões da ideia desse projeto educativo. Até há pouco tempo atrás, nós discutíamos na educação um processo de ensino. Até há pouco tempo, né, o que permeava a orientação educacional nossa nas políticas, nas questões curriculares, nas nossas organizações, no nosso processo pedagógico, na nossa pedagogia de pensar a educação, era o ensino. Há pouco tempo atrás, né, de 1900, talvez aí de 1970, bom, eu não vou pautar muito não, porque se a gente começar a ir lá na nossa primeira LDB, que é a 4024, né, que é a LDB de 61, né, quando a gente vai lá dar uma pincelada de olho e corre o olho ali, a gente já vê que vários indicativos em 61 nós já falávamos, né, de uma educação que provavelmente poderia vir a ter também uma seguridade da questão da aprendizagem, né? Só que agora, com a nossa segunda LDB, como, na verdade, o refazimento, né, da 4024, que foi a 5692, que que o pessoal fala que é a LDB de 71, mas a LDB de 71 não existe, né? Existe a de 61, e existe uma releitura, né, em 71, que é a 5692, que também vai dar lá uma pincelada, mas eles não conseguem, né, trabalhar com essa ideia da aprendizagem. E aí a gente vem com a LDB de 96, onde a gente começa a trabalhar realmente, a gente começa a entender que não existe ensino se não existe aprendizagem. Então, essa palavra ensino-aprendizagem, né, já virou uma palavra junta, uma palavra conjugada, né? Então, para que exista ensino, necessariamente eu tenho que me preocupar com essa questão da aprendizagem. E aí, é nessa questão do pedagógico que realmente esse projeto, com seus planos, com as suas organizações políticas, de pensar que cidadão que é esse, com os meus propósitos, né, filosóficos para poder organizar essa cidadania que a gente tem, essas organizações todas, é que a gente vai falar de um fazer, né? Esse fazer, ele está muito atrelado a uma ideia que a gente precisa também de discutir, e aí eu vou provocar um pouco mais nessa discussão, é que nós estamos, né, à mercê aí de uma nova DCM para a formação, né, dos nossos profissionais, educadores, formação de professores mesmo, né, vão logo nesse ponto. Nós estamos com uma DCN de 2019, né, prontinha aí para poder começar a ser gerenciada e ser gerida pelas instituições, né, de ensino aqui no Brasil,
que, na verdade, ela traz aí várias problemáticas, né? E essas problemáticas, eu vou diluir um pouco dessas questões, né, mais um pouquinho adiante, mas ela vai trazer algumas questões que vêm nos preocupando. A gente que é da área da educação, que já trabalha, que tem aí uma certa vivência, que já trabalhou com várias outras mudanças, né, nesse perfil pedagógico e nesse perfil das políticas públicas, a gente vem se preocupando um pouco com isso. Ela vem trabalhando, ela traz essa ideia de pensar o ensino e de fazer a proposta de aprendizagem, porém, ela deixa algumas lacunas, né? Uma lacuna que eu já vou adiantar é a lacuna da filosofia da prática, na verdade, ela está muito fundamentada, né, nessa questão das organizações da prática, né? E a gente tem esquecido um pouco das nossas questões teóricas, né? Então, a ideia da praxis, né, que o Paulo Freire fala, que Gramsci vai falar, que vários outros autores vão buscar, que é essa questão de aliar um conhecimento teórico para que eu possa saber enxergar, para que eu possa me iluminar, né, no processo de observar o aprendizado, essa nossa nova diretriz curricular, ela vem deixando a desejar. Quando falamos, né, dessas soft skills, na verdade, que, né, essa ideia de habilidades, né, competências e habilidades, né, nós estamos falando de um processo muito importante, um processo extremamente necessário quando nós falamos de uma formação humanística, mas, ao mesmo tempo, a gente tem se preocupado muito com essas considerações. Por quê? Porque quando a gente passa a fazer a leitura dessa nova DCN, ela é totalmente fundamentada nas questões mais voltadas para o processo da prática. Nós nos resguardamos ali, né, de tirar algumas questões que envolviam esse conhecimento iluminador, né, que é o conhecimento iluminador da nossa prática pedagógica. Eu preciso de processos, né, que me deem sustentação teórica, eu preciso de saber observar para que essas questões possam acontecer. Bom, e quando a gente fala de projeto político-pedagógico, eu trouxe aqui uma imagem absurda, né? Mas essa imagem absurda que talvez ela faz parte, né, desse nosso universo. O pessoal, quando pensa em organizar um projeto político-pedagógico, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos dentro de uma Constituição, né, que nos pede para que sejamos, né, republicanos e democráticos, né, que nos pede para sermos colaboradores, né, e nos pede para ser participativos. Então, essa ideia de sermos colaboradores, né, essa colaboração, essa ideia de participação, essa ideia de democracia, ela é um esforço, e é um esforço meio exagerado de todos nós, né? Então, eu preciso realmente de entender que quando eu estou dentro de uma organização educativa, o meu colega que lá está é um profissional que está comigo. As pessoas com as quais eu vou trabalhar são pessoas com as quais eu vou ofertar a força do meu trabalho, né, educativo para essas pessoas. Então, quando eu entro dentro desses espaços, os meus desejos, as minhas opções, as minhas organizações, os meus modos de pensar, eles precisam de ser meus, né? Eu tenho que entrar ali apolítico, atemporal, eu tenho que entrar de verdade nesses espaços sendo um sujeito colaborativo e tendo as minhas convicções, né, eu tendo as minhas escolhas, muitas vezes eu tenho que entender que essas minhas escolhas são particulares, né? Eu preciso sim defender um espaço, e esse espaço que eu vou defender, a própria LDB já vai me dar como garantia de organização. Eu trouxe uma árvore, né, que é uma árvore da evolução do pensamento pedagógico. Essa, assim, ela não está muito clara aqui, me desculpe, mas depois eu posso até mandar a imagem para vocês. Na verdade, é uma imagem que a gente tem de um material, né, de grandes pensadores, de organizações que a gente trabalha, e eu gosto muito de partir dela, né? Eu creio que nós, como pensadores educativos, nós precisamos de entender que nós partimos, né, de uma ideação, né? Nós partimos de um processo de humanidade, e essa humanidade foi sendo construída ao longo dos tempos, né? E essa evolução, né, do pensamento pedagógico, essa evolução do projeto, né, que nós temos hoje de educação, ela se pautou em vários momentos, em várias questões, né? E aí, eu já me posiciono, né? Eu sou aqui do posicionamento realista, então não tenho, né? Eu sou do realismo, eu gosto de me posicionar para as pessoas saberem de onde é que eu falo, né? Então eu acho isso muito importante, quando a gente se posiciona, de onde é que a gente vai se saindo, né? E vai se organizando. E aí eu falo assim, todo profissional, minimamente, ele tem que ter mais ou menos ideia de onde é que ele fala.
de onde é que ele se pauta para poder organizar. É claro que é um vai e vem doido, né, nessa nossa movimentação pedagógica. Se nós pegamos ali o próprio processo mesmo de formação de profissionais, né, da educação no Brasil, a gente começa em 1949, de lá para cá a gente criou muitas questões, né? Então, essa formação de professores, vários momentos, várias questões foram sendo colocadas. E a gente precisa de se preocupar com essa nossa organização. Então, quando a gente fala assim, nós temos uma LDB, uma política pública, que sustenta a nossa organização pedagógica. Essa LDB, ela foi idealizada e ela foi relatada, ela foi terminada, na verdade, ela foi escrita, né? Então, tem lá o seu relator, que foi o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele está ali no ponto do idealismo, né? Ele sai das ideias platônicas, desse processo mais voltado, né, para as questões do racionalismo. Para quem, né, trabalha um pouco com essas ideias da sociologia e da filosofia, acaba entendendo bastante dessas questões, mas, assim, é importante que eu tenha essa sustentação. Darcy Ribeiro, ele está num caminho do processo mais racionalista, né? E nós temos, e a gente fala, né, hoje nós falamos muito isso na pedagogia, que a nossa base, quando a gente passa a fazer a leitura de LDB, quando a gente pega as outras políticas públicas, né, quando eu pego o PNE, quando eu pego as DCNs, quando eu pego a própria BNCC que nós temos hoje, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, a gente tem uma trajetória ali, que é um trajetório mais do processo realista. Por quê? Porque a gente faz muita leitura do Vygotsky, né? Então, Vygotsky, Piaget, o próprio Vallon, essa tríade de pessoas fazem essa sustentação da organização pedagógica do meu processo educativo. Então, o que acontece? Onde que eu quero chegar aqui? Né? E aí é uma provocação também. Eu quero chegar no seguinte, para eu pensar um projeto que seja político, né? Um projeto, é um plano, que seja político e seja pedagógico, minimamente eu tenho que saber de onde é que eu parto, né? De onde é que as políticas públicas que sustentam esse projeto político-pedagógico, elas partem. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, não só eu conto, né? Mas muitas pessoas estudiosas na área da educação hoje fazem essa reflexão. Nós temos hoje uma grande miscelânea, né? Se você pega o Plano Nacional de Educação, ele tem uma sustentação filosófica ali dentro, né? Se você vai para a BNCC, ela foi iniciada e idealizada em alguns momentos, e ela foi terminada em outro processo político, né? Ela tem uma outra vertente. Se você vai para a nossa LDB, ela tem uma sustentação política, né, e pedagógica que vai dando outros modos de pensar. Só para a gente poder entender um pouco disso, então, o tempo meu não é muito grande, isso aqui são horas e horas, né, que eu gasto para poder construir essa ideia, mas só para a gente poder dar uma pensada, é uma miscelânea muito grande dessas políticas públicas, são várias correntes pensando ao mesmo tempo. Se eu, como profissional, não entendo que corrente que é essa que está sendo pedido para poder fazer, né, uma organização que vai, né, sustentar um cidadão lá na frente, eu estou fadado, muitas vezes, a alguns fracassos, né? E muitas vezes também a me perder no caminho, né? Então, vou pegar só um exemplo, né? Quando eu pego a Base Nacional Comum Curricular, a sustentação dela hoje é uma sustentação que está envolta, né, nas soft skills, né, que o pessoal tem usado muito essa palavra, mas, na verdade, traduzindo isso aí, né, competências e habilidades, né, a gente tem algumas organizações, as competências e habilidades que estão sendo pedidas na BNCC, elas estão voltadas para um processo realista. Ela está voltada para as questões que envolvem, né, o Vallon, que envolve o Piaget, que envolve o Vygotsky, essencialmente, que é um processo interacionista. É um processo de construção empírico, é um processo de construção junto com o outro, é um processo de construção de mão na massa, é um processo de construção que vai envolver uma quantidade de outras questões nessas organizações. E aí eu vou lá na minha LDB. Lá na minha LDB tem um processo democrático, tem uma questão, né, várias questões que são colocadas lá dentro, porém, eu tenho várias indicações nos meus artigos, né, da nossa LDB, que às vezes eles são caros, né, eles são custosos para a gente poder colocar na prática, do entendimento e pensando realmente, aí vamos para a questão mais das nossas mazelas, né,
desse nosso realismo, desse nosso empírico que nós estamos vivendo, que são as questões que vão esbarrar, né? Na questão de financiamento, na questão dos processos sociais, na questão dos processos econômicos, financiamento econômico, e até mesmo nas questões de pensar uma filosofia de organização desse sujeito ao qual nós estamos vivendo. Então, a gente tem um potencial idealista para poder pensar a educação na nossa realidade, e a gente tem vertentes pedagógicas e vertentes, né, das nossas políticas públicas que vão embarcando para um outro canto. Então, a gente tem as dificuldades por um canto e a gente tem as nossas realidades por outro canto. E muitas vezes, quando eu, profissional da educação, eu não compreendo isso, aí que eu muitas vezes não consigo avançar. E eu não consigo nem abaixar um pouquinho mais, né, descer um pouquinho mais na realidade, e aí eu vou buscar lá o conhecimento do Antônio Nova, depois eu até deixo esse artigo, eu acho um artigo muito interessante, que o Nova fala, né, para a gente poder conhecer a educação por dentro, né, para que eu possa transformar qualquer processo, né, eu preciso conhecer essa realidade por dentro. E essa realidade por dentro, quando ele fala disso, ele vai falar de um potencial de 5 práticas, né, que é a prática do conhecimento, né, o conhecimento teórico, o nosso processo mesmo. Então, eu, como profissional, eu tenho que conhecer teoria, eu tenho que saber o que as pessoas, à medida que foram criando essa realidade que eu tenho hoje, pensaram. Eu tenho que entender minimamente o que eles se organizam lá. Eu tenho que ter tato pedagógico, eu tenho que saber usar esse conhecimento, não adianta nada eu ter o conhecimento, mas não ter esse processo desse tato pedagógico. Eu tenho que ter cultura, eu tenho que conhecer, inclusive, as organizações que estão à minha volta. Às vezes as pessoas nem conhecem a realidade que está à sua volta. E eu tenho que ter uma organização muito boa, que é a questão do meu relacionamento. Então, eu preciso de ser relacional. E, essencialmente, eu preciso de trabalhar com uma questão de responsabilidade, né, social. Isso talvez seja um caminho muito importante. E aí eu vou fazer uma outra provocação, saindo dessa ideia, eu vou vir para a realidade, né? Qual é o sentido, então, da escola? Qual é o papel do professor? Até que ponto nós questionamos isso, né? E eu trouxe uma fala do José Paulo Paes, né? Ele fala assim, escola, né? Ele faz uma questão para a gente poder refletir, ele fala assim, escola é o lugar onde a gente vai quando não está de férias. O chefe da escola é a diretora manda na professora, a professora manda na a gente manda em ninguém, só quando manda alguém plantar batata. Além de fazer lição da escola, a gente tem que fazer lição em casa, a professora leva a nossa lição para casa dela para corrigir. Se a gente não errasse, a professora não precisaria levar a lição para casa. Por isso é que a gente erra, embora não seja piano, né? Nem banco, a professora também dá notas. Quem não tem boas notas não passa de ano, né? Será que fica sempre com a mesma idade? Uma provocação para a gente poder pensar essa quantidade de problemas que a gente tem nessa nossa organização educativa, né? Mas e aí, né? Frente a tantas questões impostas pela realidade pandêmica, né? A gente deve de indagar, né? Que tipo de projeto educacional, né? Estivera, né, e ainda está inserido nessa questão do nosso cidadão, a pessoa, né, o trabalhador, essa gente em sociedade, para aceitar a realidade como ela se apresenta, com grandes questionamentos, né? E aí a gente vai buscar várias pessoas, né? Até mesmo os nossos pensadores, né, da filosofia, as nossas organizações, até que ponto eu faço, né, o que a gente precisa fazer na educação, que é fazer as pessoas pensarem, né? Algo é certo para apoiar nossas reflexões, né? Muitas pessoas, né, muitos trabalhadores, enquanto estudantes, foram e ainda são receptores passivos do conhecimento, não sendo encorajados a assumir a postura de sujeitos do próprio desenvolvimento. Essa concepção de educação liberal, mercadológica, né, moldou o comportamento das pessoas, tirando-lhes a criatividade, a capacidade de iniciativa e de autonomia. Isso aqui é o métier que a gente tem mais utilizado nas nossas críticas. E aí eu trouxe uma citação do Paulo Freire, que ele vai falar, né, dessa questão desse sujeito, né, dessa opressão, desse mundo que está à nossa volta, né, para a gente poder ter, muitas vezes, essa nossa passividade. E qual que é o maior problema quando eu falo de passividade na educação? É quando o profissional que lá está, ele é passivo perante as suas ações. Ao longo desses 2 dias que nós já vivenciamos, né, vendo o pessoal fazer alguns argumentos, a gente ainda encontra, né, assim, uma crítica severa agora aqui, né, a gente ainda encontra pessoas falando assim, como que eu posso pensar, né, e como que eu posso mudar as questões da minha realidade, sendo que eu não tenho acesso, sendo que ninguém está me falando como tem que fazer. E a gente esquece muitas vezes, né, que a própria LDB ainda vai contar para nós, que nós somos coautores, né, da realidade que está lá na minha escola, né? Eu posso fazer a coautoria, né? Eu não preciso de um sujeito me falando o que eu preciso fazer.
Eu, na minha comunidade, é claro que vários problemas dessa formação, várias questões que vão sendo impostas, né, por esse processo todo, não só da pandemia, mas da nossa própria formação, e aí eu até, eu tenho um tempinho ainda, eu até queria trazer um pouco dessa questão, né, nós às vezes falamos assim, o problema, né, que foi evidenciado pela mudança, por essas questões todas pandêmicas e tudo mais, né, veio à tona de um problema real que nós temos ao longo de muito tempo, né? Se a gente começar a trabalhar com a nossa organização educativa e com o profissional que está na escola hoje, nós vamos ver que nós temos um problema grave na nossa formação inicial, inclusive desse profissional. Nós temos uma grave problemática na formação continuada desse sujeito, porque, bom, eu sou uma professora de pedagogia, né, e eu ensino, eu trabalho com gestão educacional, e eu falo, eu medio, né, eu não ensino nada, a gente só media. Eu medio uma discussão falando sobre a importância desse profissional, né, formado na área de pedagogia, que seja ele ali o gestor, que seja ele o supervisor, que seja ele, né, o especialista da educação, que seja ele o professor, ele precisa de acompanhar o seu tempo, né? Então ele precisa de fazer essas formações continuadas. Porém, eu observo muitas vezes que tem muitos profissionais que saem da faculdade com todas as mazelas que a gente tem na formação, e a gente tem muitas, né? E chegam no campo educativo, e chegam no campo para poder trabalhar, e muitas vezes eles não sabem nem buscar as organizações. Quantas vezes, né, por insucesso, eu falo que é uma fatalidade, muitas vezes a gente encontrar isso, né? Você vai à escola trabalhar com profissionais que lá estão há muito tempo, e você começa a conversar sobre qualquer assunto que muitas vezes assim é corriqueiro das nossas organizações, não é porque a gente sabe, a gente não sabe nada, né? A gente está em processo de aprendizado, mas um pouquinho que a gente vai se organizando e a gente começa a conversar e as pessoas falam assim, nossa, onde que você viu isso? Nossa, eu não sabia sobre isso, nossa, eu não trabalho com isso, né? Quer dizer, e está ali nas nossas organizações, as nossas próprias políticas públicas, elas vão dando esse norte para a gente poder pensar. Quantas pessoas que pararam no tempo, né, e não melhoraram as suas questões. E quando a gente fala de projeto político-pedagógico, né, eu preciso necessariamente revisitar, principalmente as minhas políticas públicas, para eu poder entender o que está acontecendo. Esses dias mesmo eu tive uma experiência de enviar para ex-alunos, ex-alunos, né? Eu tenho o hábito de ainda continuar na amizade com eles, né? A gente se transforma em parceiro de trabalho, e eu acho que a gente, como educadores, a gente tem essa corresponsabilidade, né, com as pessoas ao trabalhar com as nossas organizações. E eu enviei um estudo, né, do PNE, o Plano Nacional de Educação, que está na iminência de terminar agora em 2024, né, e eu mandei para um grupo de alunos, né. Aí uma pessoa mandou um retorno para mim assim, Nídia, para que eu preciso saber disso? Nós não terminamos a década da educação ainda, né? Ainda está na fase de organização, e é uma profissional que já está na educação. Eu falei, é importante você saber, até mesmo para você saber lutar, né? Para você saber, na verdade, quando tiver a oportunidade, para você comentar, para você saber cobrar. Então, vamos pegar lá o item, né, 20 ali do nosso PNE, do nosso Plano Nacional de Educação brasileiro, né? Lá fala que a gente precisa, até 2024, né, ter lá uma considerável organização de formação e também uma considerável organização para que a gente possa financiar a educação que nós temos no Brasil. Não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de acompanhar isso, eu pego, né, sempre ali no MEC ou nessas onde sai, né, onde vem os demonstrativos, né, de como é que nós estamos organizando esse processo nosso de investimento na educação, e a gente fica muito, assim, na verdade, eu me irrito, né, eu fico até de mau humor, às vezes, né, de pensar que existem tantas falas, né, tantas promessas, tantas questões que são colocadas na nossa mídia como um todo, e quando você vai na realidade, que você vai observar a sua realidade, ela muitas vezes não acontece. Quer dizer, a gente vê pelos demonstrativos que o investimento realmente ele é deficitário, a gente não precisa nem de ficar olhando demonstrativos, a gente sabe que isso é uma dificuldade. E o tanto que as pessoas muitas vezes vão se preocupando. O Cleiton falou na sua, né, ele comentava
fala de abertura, por sinal muito boa, eu gostei de muita coisa, né? Assim, nossa, notei muita coisa que ele falou e muitas coisas interessantes. Uma coisa que ele comentou, e eu sempre, né, até mesmo quando eu trabalhei, na época que eu trabalhava, né, na superintendência, eu via muito isso, né? Recurso tem, né? O recurso tem. O que a gente muitas vezes precisa, principalmente para a gente poder trabalhar os nossos processos, né, pedagógicos, nossos processos políticos, nossos processos de projeto, é saber buscar, é saber fazer essa interlocução, é saber fazer essa dialética de busca, né? Essa dialética de organização, essa dialética de conversar, de buscar, de mostrar onde é que estão as minhas mazelas para que eu possa alterar o que eu tenho lá na minha escola. Né? Mas quantas pessoas fazem isso? Né? E muitas vezes a gente precisa de pessoas de fora, né, que não estão lá vivenciando, para poder construir isso para a gente. É um outro problema que a gente muitas vezes vivencia. E assim, e a gente vivencia isso porque muitas vezes a gente tem lá uma deficiência mesmo no nosso processo de saber buscar e de saber fazer. Né? E então, quando a gente fala de pandemia, né, são mudanças, né, ou evidências, né? A pandemia só evidenciou uma realidade, né, estabelecida já há muito tempo, que são as nossas dificuldades econômicas e sociais. Né? Esse determinismo, né, dessa imutabilidade, né, que vai sempre trabalhar com as nossas populações, né, virou uma questão aí de regra, né, essa questão de exercer a cidadania. Até que ponto a educação que deveria, né, dar instrumental, que deveria ferramentar, que deveria, na verdade, oportunizar as pessoas a saberem, né, se transformar e a saber buscar as suas organizações, a saber, na verdade, buscar um pouco da sua dignidade, até que ponto, né, nós muitas vezes ficamos à margem disso. E o Pedro Demo, ele fala assim, né, que essa cidadania como um conceito, né, que essa competência humana de fazer-se sujeito, né, de fazer a história própria e a coletividade organizada, quer dizer, saber se organizar na coletividade. Até que ponto, né, nós estamos ofertando essa cidadania? Até que ponto nós estamos emancipando? Eu acho que é uma palavra muito importante, né, para o nosso Brasil, né? Até que ponto a gente está se emancipando? Eu tive a oportunidade de estar nesse debate, nessa luta, né, que o pessoal do Chile fez recentemente para a escrita da nova Constituinte, né? Eu tive a oportunidade de estar lá como uma turista nessa época, e eu fiquei encantada, de verdade, assim, a cidade está toda pichada, a cidade está toda destruída com muita coisa, mas o povo na rua, lutando, né, com a sua organização para poder manter aquilo lá, aquilo para nós que é brasileiro, a gente fica assim, ao mesmo tempo em estado de êxtase, né? Eu achei muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo com muita tristeza, porque nós realmente a gente não sabe, né? A gente não aprendeu, né? Nós não temos, né, essa ideia eu acho que não é só a questão da cidadania, mas a questão de emancipação. Até que ponto, né, nós sabemos ir e vir na sociedade que nós estamos? Até que ponto nós temos essa questão dessa luta para as nossas organizações? E essa cidadania, né, essa falta de consciência, né, cidadã, né, aquela ideia das rédeas na mão do Estado, a não tomada de consciência dessa marginalização imposta para muitos, né, até que ponto nós, que deveríamos, né, dentro da educação, minimizar, porque na verdade a gente não resolve, a gente minimiza, que a gente precisa de muitas outras forças junto conosco, né? Aquela tríade, né, de processos econômicos, os processos educacionais e os processos, né, de pensamento, as questões filosóficas desse mundo que nós estamos, né? Essa tríade, né, do processo de pensamento das organizações, ela é necessária. Mas até que ponto que né, a minha comunidade, eu como profissional dentro da educação, sou capaz de fazer essa retomada, né, e fazer essa consciência dessas pessoas que lá estão. Até que ponto a gente faz isso, né? E aí, quando a gente pensa dessa reorganização, a gente vai pensar nessa escola, né, no antes e o agora. Será que esse antes que nós tínhamos era tão diferente do que nós temos hoje, né? Volto de novo, né? A pandemia, na verdade, acho que ela só abriu, né, um leque para a gente poder ver outras questões, que até então a gente não via, né? E aí, só pautando um pouco, já para finalizar, eu trouxe dois autores que a gente, aqui no Brasil, utiliza bastante, né, que é a Ilma Passos, né, e o Paulo Padilha, para poder pensar as nossas organizações de um projeto político que seja pedagógico. Né. A Ilma Passos ela vai falar, primeiro eu tenho que me preocupar com o ato, né, situacional,
Esse ato situacional é aquilo que eu comentei com vocês, talvez o material do CA lhe ajuda bastante, né? Não, ele é só, um suporte, né? Não quer dizer que ele vai resolver o problema, ele é só um suporte. Mas eu preciso de entender qual é a situação que a minha escola está hoje. Como estão os meus alunos? Como estão os meus profissionais? Né? Como estão a família? Né? Como estão as famílias com as quais eu trabalho? São essas propostas, né, que eu preciso de reorganizar? Então, eu tenho que entender a situação. Eu tenho que levantar quais são os pontos fortes que eu tenho, quais são os pontos fracos que eu tenho, quais são as organizações que eu tenho. Quer dizer, eu tenho que pensar nessa comunidade. E eu não penso essa comunidade sozinho, né? Eu não penso essa comunidade, de repente, lá no meu gabinete, né, como um diretor. Eu não penso como uma pedagoga lá na minha sala. Eu não penso como professor, né, no meu espaço de aprendizagem. Eu tenho que pensar junto com o outro. E é todo mundo me ajudando. Né? Então, essa ideia de que esse ato situacional, eu vou levantar as mazelas, eu vou levantar as situações, eu vou levantar também as questões que eu já fiz que estão dando certo. Né? Esse ato conceitual aí é uma questão muito importante, talvez muito complexa, né? Para uma formação que muitas vezes a gente sabe que é aligeirada, problemática. Quando a gente veio já conversando desde, né, de segunda-feira sobre essa questão dessa educação mercadológica, né? O professor Nelson trouxe algumas questões ontem que ficaram ali meio que, né, paradas no tempo, porque a gente muitas vezes não dá conta de falar sobre o que a gente realmente vivencia, né? Então, nós temos realmente um problema assim, muito crônico, né? Que é essa questão desse nosso ato conceitual. Qual é as questões que eu sei e que eu preciso trabalhar na minha escola e quais são os saberes que eu preciso de mobilizar? Um ato simples. Muitos professores ainda não entenderam, né, os currículos que que nós tivemos, né, ao longo desse processo. Tem professor que ainda não dominou nem um passado e a gente está com um currículo novo, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, e como é que o professor muitas vezes não entende aquele processo. E ao mesmo tempo também é bem complexo, porque tem ali uma quantidade de questões que a gente precisa de pensar. Esse ato operacional aí é como é que nós vamos realmente resolver, só que tem um detalhe, não é questões simplistas, né? Não é de repente trazendo a família para um dia de conversa na escola que eu vou resolver o problema, eu preciso de fazer um projeto para longo tempo, trazendo várias outras questões. Não é um dia que eu vou trazer o professor, ou é um dia que eu vou trazer uma outra pessoa para falar com o meu professor, que eu vou resolver essas questões. É muito mais que isso, né? Este operacional, ele é cotidiano, ele é toda hora, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser organizado, e tem mais um outro problema grave, que a Ilma Passos fala nesse ponto, que ela fala o seguinte: quando eu não me envolvo, eu não compro a ideia, né? Então eu preciso de envolvimento, eu preciso de fazer essa organização. O Paulo Padilha, ele traz a ideia do marco referencial, né? Esse marco referencial não sai muito das ideias da Ilma, é muito parecido, né? Mas vai para um outro caminho ali. Quando ele fala esse marco referencial, quais são as organizações, qual é o sujeito que eu tenho, quem é o que eu formo, quais são as pessoas que estão dentro desse espaço educativo, e como é que eu vou pensar essa referência para esse sujeito. E aí eu preciso de entender a realidade que eu tenho e fazer a leitura de mundo. É claro que tem uma quantidade desse currículo, tem uma quantidade de ações que eu faço dentro dessa organização educativa que eu preciso de remodelar, que eu preciso de repensar e que eu preciso de reorganizar, ao mesmo tempo pensando no macro e pensando no meu micro. Né? Eu tenho que pensar a minha cidade, eu tenho que pensar esse sujeito projetado. Eu não sei se ele vai ficar só ali. Né? Então, eu preciso de pensar esse sujeito, inclusive lançado pelo mundo. Né? Essas propostas de ações, que aí, na verdade, são os projetos mesmo, e o diagnóstico que eu preciso sempre fazer. Levantar os saberes, planejar, pensar, né, nessas competências e habilidades, fazer essa retomada, né, dessa parceria com a família e outras questões tão importantes que a gente vem buscando nessa nossa relação de pensar esse nosso social. Pido disculpas por hablar en español, pero primero no manejo muy bien el portugués, segundo sería de hacerlo así una falta de respeto intentarlo. Por lo tanto, voy a tratar de hablar lo más pausado posible a los fines de que se me pueda comprender. Yo voy a hacer un análisis desde lo macro a lo micro, las realidades que vivimos, y antes que nada quisiera hacer una referencia
y es la relación escuela y educación. La escuela no existió desde siempre, sino que empieza a tener su desarrollo allá por el siglo XVII, fuerte, con Comenio y demás, y no sabemos si en el futuro seguirá existiendo la escuela. Pero lo que sí podemos afirmar que va a existir la educación. En la medida que haya generaciones que continúen a otra, la educación va a existir porque es una característica propia nuestra. Y ahora me voy a centrar en algunos aspectos que me parece que es importante plantear la concepción de educación y escuela como derecho ciudadano. Entonces, si me permiten, voy a hacer algunos comentarios. Lo primero que quiero refrescar, recordar, es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental es obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores de igual modo. En la segunda parte de este artículo dice: la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Y el tercer punto dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que ya se planteó en Ginebra en 1924 y que en el año 1959, toman las Naciones Unidas, plantea que el niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, así como condiciones de libertad y dignidad, al promulgar leyes con ese fin. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y sus juicios individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. ¿Por qué planteo esto? Porque en cuestiones de pandemia, estos principios, que son principios democráticos y principios ciudadanos, considero que han sido vulnerados. Voy a explicar después en qué sentido y quién tendría la responsabilidad o no de haberse vulnerado este derecho de acceso a la educación del niño. Si me permiten, quiero hacer una relación entre ciudadanía, educación y pedagogía. Educación y ciudadanía son conceptos que están obligados a entenderse. Uno y otro articulan una buena parte de las aportaciones teóricas de la pedagogía. Desde sus orígenes, conviven conjuntamente en la mayoría de las utopías sociales de los últimos siglos. Entonces, ¿en qué consiste exactamente en esa formación y cómo se articula? ¿Cómo definimos ciudadanía de una perspectiva pedagógica? Este debate acerca de la difícil relación entre ciudadanía y educación, problematizando en algún modo la bondad del discurso vigente en torno a la educación ciudadana,
se viene discutiendo y se viene planteando. Y cuando hablo de ciudadanía, no me refiero solamente a los derechos civiles de la polis, sino que me refiero a todos los derechos y obligaciones de cualquier sujeto en la sociedad, como ya planteara Marshall a principios del siglo pasado. A los fines de no extenderme, quiero plantear lo siguiente. Con el tiempo, en torno al concepto de ciudadanía, se hace referencia a aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida en sociedad y los derechos humanos, vinculándola a todas las demandas y conquistas de emancipación individual y colectiva, en tanto horizonte a conquistar. Es por ello también una noción emparentada con la cultura, primero en su dimensión clásica, acceso al patrimonio humano común, y posteriormente en un sentido amplio, hasta el punto que hoy muchos autores consideran que el concepto de ciudadanía debe ser ampliado a los llamados derechos culturales, además de los tradicionales políticos. Entonces, donde se tiene en cuenta la igualdad, la libertad, los derechos individuales, civiles y sociales, el reconocimiento político y jurídico. Educar supone pensar en el mundo que dejaremos a nuestros hijos, pero también especialmente en los hijos que dejaremos al mundo. La vinculación de la ciudadanía a la educación, bien sea como conocimiento que es necesario adquirir, bien como práctica social que ejercitar y que atraviesa todas y cada una de las situaciones y actividades humanas, ya que educarnos en tanto que ciudadanos abarca también desarrollarnos en una profesión, participar en comunidad, aprender y ejercer responsabilidades públicas, desarrollando en forma autónoma y con capacidad crítica y aplicando a la comunidad y aportar al valor de la sociedad. ¿Por qué planteo esto de ciudadanía? Porque la pandemia que se insinuó en Sudamérica llegó de un día para el otro. O sea, en el caso específico de la República Argentina, en una semana se decretó la cuarentena con restricción total y con el cierre de todas las instituciones. En realidad, hubo 145 países del mundo que cerraron sus escuelas ante la llegada de la pandemia. Esto generó, en principio, un desconcierto común, ciudadano, pero dentro de los plazos de 30, 60 días, se replanteó la educación a través de los entornos virtuales. Y al aparecer la educación a partir de los entornos virtuales y el impacto de la pandemia, a mí me gustaría hacer un análisis de lo que ocurrió con los alumnos, con los docentes, con las instituciones educativas y con los padres o con la comunidad. A partir del abordaje del entorno virtual, pasamos a tener 4 categorías de alumnos. Alumno Zoom Meet, alumno teléfono celular, alumno cuadernillo de apoyo y un 40% de alumnos ausentes. O sea que un 40% de los alumnos que asistían permanentemente presencial al sistema educativo quedaron marginados por no tener la conectividad. Esto planteó una
una violenta y rápida marcación, señalamiento de la inequidad social que existía. O sea que tenemos alumnos de primera y alumnos de segunda, cuando el sistema educativo, que en el caso de la República Argentina quedó obligatorio en 1884, brindaba el servicio educativo a todos y a todas. De un día para el otro, una gran cantidad de alumnos perdieron el derecho democrático y perdieron el derecho ciudadano que plantea la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, y quedaron educativamente excluidos del sistema democrático. Situación que aún hoy, a 14 meses de iniciado, no se ha revertido. Por otro lado, quisiera hablar de los docentes. Los docentes no fueron formados para trabajar en entornos virtuales. Los docentes de un día para el otro tuvieron que rever sus estrategias didácticas y pedagógicas. Tuvieron que, en el caso de la República Argentina, los docentes a nivel individual y personal se hicieron cargo de la educación. Y cuando digo esto, que se hicieron cargo de educación, con sus propias computadoras, con sus propios ordenadores, con su propio pago del sistema de conectividad, asumieron la responsabilidad de tratar de brindar el servicio educativo a todos aquellos alumnos que pudieran compartir esa accesibilidad. Compraron las cámaras, aumentaron la velocidad de los routers, pero en realidad se encontraron en una gran soledad. Nadie le explicaba, o de última le pedían, le ofrecían dentro del mismo sistema virtual cursos de capacitación. O sea que ese docente, desde nivel inicial a la universidad, se creó a sí mismo. Generó las instancias con todos los errores, con todos los defectos, y entonces trató de llevar adelante en la virtualidad lo que se hacía en la presencialidad. Cuando la educación a distancia es un modelo educativo que tiene su organización, que tiene sus códigos, que tiene su forma de plantearse. Entonces, en esta situación democrática se encontraron solos, y en el caso de la República Argentina, para no meterme en problemas, los grandes teóricos, pedagogos de la educación no dieron respuesta. Hubo sí especialistas en Zoom, donde hacían las teleconferencias explicando cómo se debería dar clase en entornos virtuales sin haberlo vivenciado. Donde parecería que el hecho de poder prender una cámara ya era suficiente por sí mismo. Donde las estrategias didácticas de la instancia de la clase se transformaron en momentos de 40, 80 o 120 minutos, donde se concentraba lo que se debería transmitir, donde de pronto siente la culpa el docente de lo que ocurre y se transformó en un horario abierto, donde en cualquier momento del día o en cualquier día se comunicaban los alumnos o los padres sugerencias acompañándolos, lo cual se perdió también la visión. Estoy hablando en aquellos lugares donde tenían la conectividad. Entonces, la desazón del docente, la confusión, no fue acompañada ni institucionalmente, ni pedagógica, ni teóricamente. O sea, nosotros tenemos
académicos que hablamos, porque tampoco sobre los modelos educativos, sobre la distancia, pero en el momento concreto, donde se cortó y aún no se ha repuesto el funcionamiento de la escuela, el sistema educativo, desaparecieron los principios y los derechos democráticos y en cierta forma, si avanzamos más, libertades de poder desempeñarse. En este momento en la Argentina vamos y venimos lo que se llama las burbujas. Las burbujas, ¿qué significa? Que en determinados estados va parte de los alumnos una semana presencial, parte otro. En algunos estados un día, y el docente, ¿qué hace? Repite lo que va dando, pero que ante cada aumento de intensidad de la ola de la pandemia, se vuelve a clausurar esto. Esto es lo que ocurre con respecto a los docentes. Y en esto, si bien todos los docentes, o casi todos los docentes, están vacunados con las 2 vacunas, que acá en Argentina es algo muy importante, se niegan a volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque se ha también politizado la presencialidad o la virtualidad. Entonces, los principales gremios, perdón, y sindicatos no aceptan la presencialidad, cuando los estudios han demostrado que la escuela no es transmisora del virus. O sea, los porcentajes son muy bajos, pero se sigue manteniendo esto, con lo cual los alumnos que no tienen la conectividad siguen estando excluidos. Imagínense ustedes que en la zona rural no existe internet. No existe. Esa gente, sí, en algunas instancias se hicieron unos cuadernos escritos de apoyo, pero no está el contacto. Y entonces voy a pasar a la tercera instancia, que son los padres. Los padres, que en su momento estuvieron tan aislados como sus hijos, si tenían la conectividad, se transformaron en coformadores. ¿Qué significa esto? Que el padre, junto con el niño, el alumno, debería acompañarlo en la realización de la tarea, que no es lo mismo que la tarea que llevan al hogar cuando es presencial. Si a esto le agregamos que muy pocas casas tienen más de una computadora, el conflicto se armaba cuando uno tiene más de un hijo. Cuando de pronto hay 2 hijos, necesitan 2 computadoras o el teléfono celular o lo que fuera, lo cual generó también un gasto en el cual se fueron vulnerando esto. Cuando los padres tuvieron que volver a sus trabajos, tuvieron que ir alternadamente para quedarse algunos con los niños y otros poder trabajar. Una actividad que creo que fue muy interesante, inteligente, es que con el tema este de las burbujas se hicieron relevamientos de grupos familiares. Entonces, cuando en un grupo familiar había más de un niño estudiando, sea en el nivel que sea, esa era burbuja 1. Y entonces iban en una semana. No sé si se comprende. O sea que en la semana 1 iban todos los hijos a sus distintos cursos y el segundo se quedaban con la sin la virtualidad. O sea que una semana iban a la escuela y la otra no tenían conectividad. Los padres al principio ponderaron, reconocieron y jerarquizaron a los docentes cuando empezaron a ver la tarea de lo que significa llevar adelante estos procesos educativos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando transcurrió todo el año 2020 y se llegó a fin del año 2020 y los niños no habían ido prácticamente a la escuela, se generó un movimiento de padres muy fuerte por la vuelta a las aulas.
y una resistencia de grupos docentes que no querían volver. Esto generó mucha tensión, esto generó muchos problemas, porque cada uno tenía su parte de razón, de tal suerte que a esto hay que agregarle que por decreto todos los alumnos pasaron automáticamente al nivel siguiente, o sea que nadie repitió o nadie recursó, aún sin haber podido demostrar la adquisición de los conocimientos básicos correspondientes a cada nivel. Es por eso que este año comenzó de nuevo. Ahora bien, el cuarto componente que yo quiero hablar es el componente de las instituciones educativas. Las instituciones educativas, estoy generalizando, quedaron vacías. Así como los docentes no estaban en condiciones de poder enfrentar la virtualidad, los directivos tampoco. Entonces, digamos que hubo un vacío donde solamente quedó el docente en su lugar dando las clases y la institución como institución solamente quedó en algunos lugares donde está el comedor dando la comida para que se la lleven a la casa, pero no hubo un apoyo a los docentes. Digamos, lo que estoy planteando, yo sé que es muy negativo, yo sé que, pero esto es la realidad de lo que estuvo pasando y que hay un gran malestar en la comunidad y en muchos docentes que quieren volver a las aulas y no los dejan volver. Mientras se inauguran casinos, mientras se habilitan casinos, se habilitan teatros, no se habilitan aulas. Esta situación plantea que el impacto que va a tener estos casi 2 años de ausencia de aula lleva mucho tiempo para recuperar. ¿Por qué? Porque, como decía Freire, la escuela es un lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, de aulas, de sala, de tiza, de pizarrón, de horario. La escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, gente que estudia, gente que se alegra, gente que se conoce. Los niños que empezaron a cursar la escuela básica, primaria, no se han socializado. No solo que han perdido la capacidad de la escritura, porque como trabajan con dibujo y demás, sino que se ha hecho un impacto de socialización, más allá de otros trabajos, que va a llevar tiempo recuperarlo. Yo quisiera plantear que hubo al menos 5 cuestiones que quedaron en evidencia. La primera que quiero plantear que quedó en evidencia es que los padres empezaron a reconocer que la tarea del docente es una tarea importante y que no quieren hacerse cargo de ellos, sino acompañarlo. No estamos hablando de padres que se ausenten de la enseñanza, sino padres que quieren acompañar, pero no hacerse cargo, porque no saben, porque no pueden o porque no le corresponde. La otra cuestión que quedó en claro, la importancia de la socialización en el aprender. El estar con otro e integrar. Ver la cara de los niños de todas las edades cuando volvieron al aula con estas burbujas y lo volvieron, lloraban. Parecería a veces increíble, ¿no?, que los niños lloren porque no van a la escuela. Volvieron a encontrarse con amigos. No estaban acostumbrados a estar con grupos sociales más grandes. Estaban con su familia. Están con su familia. La otra cuestión que quedó en claro es que los docentes y el sistema educativo no tienen oposición a cambiar, sino que se adaptaron dentro de sus posibilidades a las demandas que les surgieron. La otra cuestión también que quedó en claro es que en las planificaciones, en los planillamientos, el exceso de contenidos
sin sentido, porque hubo que rehacerlo. Y una vez más, aclaro que el otro problema que quedó es que quedó en claro la inequidad social de nuestros alumnos, donde hubo no solo la diferencia en escuela privada y escuela pública, sino también dentro de la escuela pública, esos alumnos que no llegaron. Para ir cerrando, el gran desafío que queda, y yo creo que ya va a ser para el 2022, tal vez en septiembre más, es recomponer los derechos democráticos de la educación. Volver a instaurar. Yo personalmente no creo que la vuelta del año que viene sea una vuelta donde la tecnología y los entornos virtuales pasen a ser centrales. Mi opinión es, porque el sistema es así, porque nosotros tenemos un modelo de 200 años de educación tradicional, lo que yo creo es que vamos a volver al modelo tradicional, pero que la impronta y el impacto de los entornos virtuales van a estar presentes, pero como complemento, no como centralidad, para hacer una tarea, para hacer una actividad. Sí creo que va a servir para aquellos grupos que puedan acceder a la conectividad, como por ejemplo la educación de jóvenes y adultos, o el estudio en niveles superiores, donde muchas veces por problema de distancia o por problema de horario, abandonan los estudios por no poder concurrir a determinados horarios o determinados días, que esto sí lo va a poder la virtualidad, pero que se va a volver, y que yo celebro que se vuelva al aula, a la socialización, a la integración, a la participación y a la construcción colectiva. De cualquier manera, habría o se pudieran haber hecho algunas actividades para solucionar esto, o por lo menos afianzarlo, que sería, por ejemplo, el teléfono celular está casi universalmente expandido en la República Argentina. Si en las empresas de telefonía celular se le hubiese pedido 1 hora por día de conectividad gratuita para aquellos alumnos, hubiéramos trabajado con algo de ese 40%. Los medios de comunicación, la televisión por cable y demás, podrían también haber servido para llevar la transmisión, la radio. Por supuesto, esto era el siglo pasado, pero el contacto con los alumnos, volver a recuperar esto. En síntesis, si a esto le agregamos que los docentes no forman, y que en la formación docente, en el año pasado, la parte de las prácticas profesionales, la praxis donde van a trabajar, lo hicieron virtual. O sea que hay docentes que han recibido su título de profesor o de maestro, en este caso, sin haber pisado un aula, sin haber hecho ese trayecto final virtual. Este impacto lo vamos a vivir y hay que recomponer. Por supuesto que se va a recomponer y por supuesto que los docentes lo pueden hacer. Pero yo creo que la pandemia y en educación afectó derechos ciudadanos y afectó fundamentalmente la participación democrática y los beneficios que da la democracia a coartar libertades y coartar el acceso a la educación. No me quise entender mucho, no quise dar demasiadas cuestiones teóricas, pero bueno, yo creo que esta es la realidad y creo que va a haber que recuperarlo. Por supuesto que omití opiniones políticas del Estado, pero los estados, los gobiernos que están a cargo del Estado son responsables de la educación, de la salud y de la seguridad y del bienestar de la población. Bueno, y ahora sí quedo, no sé si se comprendió, quedo a disposición de ustedes la pregunta. Creo que esto es más o menos lo que pretendían, que era qué ocurre en Argentina
en época de pandemia y la democracia.